vídeo aula eu vou apresentar para vocês como se faz a importação do banco de dados Sinap. Então vou entrar aqui no sistema de orçamento de obras, vou definir o meu usuário e minha senha e ele vai cair na tela de projeto, tá? Então eu tenho que observar aqui se o banco de dados que está definido aqui não é o mesmo banco de dados que eu estou fazendo a importação. A gente vai ver isso lá no final e eu vou explicar de novo isso aqui, vocês vão entender. Então aqui eu vou clicar no projeto, vou clicar na opção definir, ele vai definir esse projeto para mim. Vou entrar na opção de orçamento, composições, importação Sinap e vou escolher aqui os arquivos de composição e componente. Na versão 1 do Sinap, existia um arquivo do Excel onde continha lá as composições e os componentes no mesmo arquivo. Agora está separado, então tem um arquivo de Excel para composição e um outro arquivo de Excel para componentes. Então, se a sua versão ela só tem uma opção aqui de importação, você deverá atualizar a sua versão, ok? Então, eu vou clicar aqui, né, na opção do Excel, vou escolher aonde eu fiz o download do meu arquivo, no caso aqui eu já fiz o download, né, vou clicar aqui na opção de transferência, bancos, Sinap, no caso aqui 2024-12 foi onde eu baixei os arquivos. Então, eu tenho aqui, ó, composições analíticas, um arquivo de Excel, vou clicar em OK e vou agora procurar o banco de dados de insumo, que é esse aqui, ó, tá? É insumo desonerado. Escolhi os dois arquivos, tanto de composição e componentes. Vou verificar se o nome do banco de dados que ele informou aqui é o mesmo banco de dados que eu estou importando. Então, no meu caso aqui, eu estou importando 2024-12. Então, aqui também eu vou alterar para 2024-12, né? Que é o arquivo, que é o banco de dados que eu quero importar. Aqui eu tenho as especificações de mão de obra. Essa opção aqui, ela é utilizada para quê? Lá no banco de dados de insumos do banco de dados Sinap, a gente não tem uma referência lá explicando o que é mão de obra e o que é material, o que é empreiteiro, sobreempreiteiro. Então, nessa opção aqui, a gente vai determinar e tem os códigos aí somente de mão de obra. Então, caso mude alguma mão de obra lá no banco de dados Sinap, aí eu vou fazer a alteração desse código aqui. Caso acrescente algum código, eu vou acrescentar. E caso seja excluído algum código, eu vou excluir dessa opção aqui. Geralmente não muda muito não, tá? Mas é interessante observar. E às vezes você vai, por exemplo, fazer uma importação do banco de dados Sinap, vai conferir uma composição e de repente a mão de obra está com material. Então é só você vir aqui e fazer essa alteração. Se eu quiser alterar aqui e acrescentar algum insumo novo, eu vou dar o Ctrl Y, tá falando aqui, ó, Ctrl Y novo e Ctrl T para excluir. Então, Ctrl Y e vou colocar um código novo aqui, como se o Sinap tivesse acrescentado um código novo aqui para servente, tá? Isso aqui, este exemplo que eu dei, é um exemplo de um novo código. Se eu quiser excluir esse código, eu vou dar um Ctrl T. Então, ele vai marcar aqui, vai ficar marcado em negrito, e se eu mover a tela aqui, esse código já não existe mais. Se eu quiser só alterar, eu clico na mão de obra que eu preciso alterar e coloco o novo código, ok? Mas geralmente essas opções aqui é só se mudar lá no banco de dados Sinap. Bom, feito isso, eu vou clicar na opção de importar. Ele vai abrir o banco de dados primeiro de insumos, vai fazer a importação dos insumos do banco de dados Sinap e depois ele vai fazer a importação das composições do Sinap. Então ele vai mostrando aqui, tá? O código de cada insumo que ele está importando. Essa barra aqui ela vai do início até o final. Então aqui dá para você acompanhar a evolução da importação dos componentes. Terminando a importação dos componentes, ele vai fazer a importação das composições. Então eu vou pausar o vídeo aqui e depois que tiver feito as importações a gente volta continuando aí. Bom, pessoal, a importação foi efetuada, né? Aqui ele vai apresentar quantos insumos foi importado e quantas composições foram importadas. Vou sair dessa opção, vou entrar na definição de projeto. Eu poderia criar um novo projeto para utilizar esse banco de dados, mas no caso aqui eu vou definir esse aqui mesmo, ó. Sinap 2024-12, né? Que foi o que a gente importou. Definir projeto. Ele vai definir o banco de dados para mim. E agora eu vou fazer um recálculo de composições. Esse recálculo aqui é importante, porque se você entrar no banco de dados sem fazer esse recálculo, você vai ver que várias composições vão estar sem valores. Então, quando você faz esse recálculo de composições aqui, e você entrar após esse recálculo lá no banco de dados, todas as composições já vão estar calculadas, porque geralmente o sistema ele vai calcular a composição
que foi utilizada em algum projeto, mas nessa opção aqui ele calcula todo o banco de dados. Então você faz esse processamento e assim que terminar esse processamento a gente vai checar o banco de dados, ok? Bom pessoal, terminado aqui a atualização das composições, agora eu vou entrar na opção orçamento, composições, cadastro CPU e a gente pode visualizar aí todo o banco de dados Sinap, né? Feito, né, a importação e as composições aí calculadas, beleza? Então esse aí é o procedimento de importação do banco de dados Sinap versão 2. Até a próxima videoaula.